Eu vou falar de muitos temas. O Sr. Arnaldo pediu-me para falar no sábado ou na sexta-feira passada, portanto eu organizei assim uma salada de frutas e vamos ver como é que corre. Vai girar tudo um bocadinho à volta da família, matrimónio, etc. O que também tem a sua graça, porque eu não sou casado, não é? Portanto, se calhar era eu que devia estar aí a ouvir-vos a vocês, mas vai ser muito à base de a minha experiência como padre, o que é que eu posso dar-vos a vós como dicas, ok? E a minha experiência como padre, portanto, o Sr. Arnaldo disse-me 4 paróquias, eu disse 4 paróquias e uma capela, mas depois atendo mais pessoas onde é preciso, não é? Jovens aqui, ali, Porto, Lisboa, etc., quando é preciso, pontualmente. Normalmente estou nas paróquias, esporadicamente estou noutros sítios, ou outros sítios vêm ter comigo. E por isso a experiência que eu vou falar não é das paróquias, que até são bem pequeninas, mas é bastante maior, não é? Eu comentava ontem, e já comentei com várias pessoas, estão mais pessoas aqui no retiro do que todas as pessoas que eu tenho nas 5 missas que celebro ao fim de semana, não é? O somatório. Não é? Portanto, só para ficar explícito que não falo das minhas paróquias, falo de tudo, não é? E a experiência é tendencialmente negativa, ok? Eu peço desculpa se incomodar alguém, o que depois vamos fazer é tentar pôr na positiva isto que eu vou dizer. É negativa por 2 elementos, que eu vou tentar não escandalizar ninguém, mas já me aconteceu várias vezes. Infelizmente não são casos pontuais, já está a ser mais sistemático do que o que eu gostava, de ter adolescentes e às vezes até crianças, crescidas, mas crianças, a dizerem-me: Senhor Padre, tentei suicidar-me. É complicado, não é? E são assuntos delicados para idades tão baixas, não é? E eu, com cuidado, a pergunta que eu faço é: olha, o que é que não estás a gostar na tua vida, não é? O que é que está a correr mal? E as crianças vão sempre bater ao mesmo tema, sempre, sempre, sempre. Não é algumas, não é a maioria, são todos os casos que eu apanhei, não é? Se calhar há outros que não é, mas vão sempre dizer: Senhor Padre, os meus pais estão-se a separar, os meus pais divorciaram-se, ou os meus pais estão-se a divorciar, portanto formulam com palavras diferentes, mas é sempre o tema do divórcio dos pais, ok? Que é o segundo elemento negativo com que eu lido com mais frequência do que eu gostava, que são separações. Não é? Eu neste momento tenho mais experiência a ajudar a fazer processos de nulidade matrimonial do que processos de casamento. Não é? Há mais gente a separar-se do que a casar-se, na minha experiência, ok? Portanto, as coisas, como eu disse, é uma experiência tendencialmente negativa, ok? E vamos ver o porquê das coisas e tentar dar a volta à questão. 2024, em Portugal, a taxa de divórcio foi cerca de 65%. Isto significa, temos 100 famílias, 65 estouram, ok? É a maioria. Fora aqueles que nem sequer estão registados como tanto casados, não é? As uniões de facto e essas coisas, que ao separarem-se, o impacto nos filhos é o mesmo, não é? Os filhos não querem saber dos papéis, não é? Se está casado pelo Estado, pela Igreja, ou o que seja, vêm o pai e a mãe juntos ou o pai e a mãe separados, não é? Portanto, é uma taxa de divórcio muito grande, com as consequências que isso tem nos filhos e na sociedade em geral. Fui consultar aqui alguns dados, principalmente de advogados que lidam com processos de divórcio, e há assim uma lista de causas, e vamos distinguir aqui 2 coisas, são 2 conceitos de filosofia: a chamada causa próxima e a chamada causa remota. A causa próxima é o que causa imediatamente o fenómeno, não é? Portanto, temos aqui a luz acesa, alguém carregou no botão da luz para ela se acender, não é? Mas para haver luz, alguns cientistas tiveram que estudar a eletricidade, não é? Portanto, os cientistas do século passado que estudaram a eletricidade também causaram que houvesse luz aqui hoje. Portanto, quem carregou no botão é causa próxima, todo o que dá para trás é chamado causa remota. Pronto, isto explicado assim um bocadinho às 3 pancadas, mas dá para perceber a ideia. No divórcio, como é que é? Existem as causas próximas, aquilo que as pessoas dizem imediatamente foi isto, não é? Separei-me do meu cônjuge por este motivo. E depois existe a causa remota, as causas remotas, aquilo que está muito lá para trás, não é? Normalmente uma separação não é um evento, não é? É um acumular de coisas. Nas causas próximas mais comuns que temos, eu vou ler a lista que encontrei. Não é por ordem,
mas são 5 causas. A infidelidade, portanto, o marido juntou-se com outra mulher, a mulher juntou-se com outro homem. Falta de respeito, que é uma coisa um bocado estranha, não é? Ensinemos as crianças a dizer bom dia, boa tarde, obrigado, desculpa, não é? Respeito. E depois o pai e a mãe, eles não se respeitam entre eles, não é? É uma causa de divórcio. Terceiro, problemas de relacionamento com a família do cônjuge. Portanto, os sogros, não é? Os chamados sogros, não é? Os pais da mulher, os pais do marido, não é? Também causam problemas nas famílias. Okay? 4, stress financeiro, não é? Dificuldade em gerir dinheiros, dificuldade em pagar as contas, stress, muito stress, ansiedade, não é? Como é que eu vou chegar ao fim do mês? Não é? E isto desgasta 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Não é? Isto vai desgastando as pessoas e vai corroendo o casamento. 5, também acontece problema de relacionamento com os filhos. Não é? Isto também, como digo, é uma causa de divórcio. Não é? Isto são as causas próximas, aquilo que as pessoas dizem. Eu quero separar-me porque o meu cônjuge foi infiel, porque não aguento mais financeiramente, porque isto, porque isso. Causa remota, não é? O que é que está lá para trás? Da minha experiência a lidar com processos de nulidade matrimonial, a causa de divórcio principal que existe é um mau namoro. Okay? Não souberam namorar. Ponto final. Okay? Que é um problema sério com a juventude. Não é? Não sabem namorar. E não sabem porque nunca lhes ensinaram, se calhar. Não é? E, portanto, agora vamos tentar inverter a coisa e tentar resolver o problema. Não é? Normalmente, também da minha experiência, um divórcio acontece num estalar de dedos, zangam-se, chateiam-se, batem com a porta, vai cada um para o seu lado. Para voltar a juntar são meses, anos, às vezes nunca, a maior parte das vezes nem se juntam outra vez. Não é? Isto também acontece a nível físico, se pensarmos, não é? Se eu tropeço, parto uma perna, para partir um osso é um estalar de dedos. Não é? Depois é preciso semanas de fisioterapia, gesso, etc. Não é? A cura, normalmente, demora muito mais tempo do que o problema, do que a causa. Para falar de família e de matrimónio e de jovens, como é óbvio, vamos olhar para a Sagrada Família. Não é? Jesus, Maria e José. Há pouca coisa escrita nos Evangelhos, portanto vamos tentar espremer ao máximo aquilo que vem lá escrito. E vou dividir isto em 3 etapas cronológicas: a infância, a adolescência e a vida adulta. A infância de Jesus, não vou falar tanto do nascimento, vou pegar numa frase que na verdade já vem quando ele tem 12 anos. Jesus perde-se no templo, etc. E depois, para quem tem a Bíblia aí, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Ok? 3 palavras-chave que vamos acompanhar. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em relação à estatura, vamos associar aqui tudo aquilo que é físico, não é? E acho que não é preciso dar grandes lições. Qualquer pai, qualquer mãe alimenta os filhos, não as papas e essas coisas, não é? Trocam as fraldas, cuidam do corpo dos filhos e das crianças, não é? Não costuma haver grandes problemas. Tendencialmente, até se dá mais ênfase à parte física do que às outras. Mas uma das funções dos pais é lidar com o crescimento na estatura, o crescimento do corpo dos filhos. Okay? Eu fui ver, eu sei que está aí pelo menos a doutora Tatiana, é capaz de haver mais médicos e enfermeiros por aí, corrijam-me se eu estiver errado, mas eu fui ver ao SNS 24, o Plano Nacional de Vacinação, não é? E vi que quando a criança tem 1 ano e meio de idade, 18 meses, já tem 18 doses de vacinas tomadas. Não é? 18 doses. Não é? Com 1 ano e meio já levou não é? À nascença, primeira dose da vacina da hepatite B. Aos 2 meses, primeira dose contra a difteria, contra o tétano, contra a tosse convulsiva. Primeira dose contra isto. Primeira dose contra a poliomielite. Segunda dose contra... Com 1 ano e meio, a criança já levou 18 doses de vacinas. Coisa pouca, não é? Mas, portanto, isto faz parte de cuidar do corpo, ok? Portanto, e é bom vacinar as crianças, não é? Principalmente de forma informada, é bom. Eu não sou contra as vacinas, aquelas que estão estudadas. Depois passamos da estatura para a parte da sabedoria. Vamos associar a esta palavra-chave, a sabedoria, todo o tema da personalidade, né? As emoções, os afetos, personalidades mais introvertidas, mais extrovertidas, o que seja, tudo aquilo que é a parte psíquica da pessoa.
E aqui os pais também, vou já tocar em alguns temas que me parece que é os que precisam de serem tocados. Na relação com o pai e com a mãe, o pai e a mãe têm funções diferentes na família, ok? E não vale a pena dizer que são iguais, não tem. Não é? Na ausência do pai, o pai e a mãe são insubstituíveis. Não é? Pode haver substituições artificiais, mais ou menos, e às vezes é preciso, porque o pai morre, porque a mãe morre, o que seja, não é? Acontece. Mas nunca dá para substituir a 100%. Não é? E, portanto, quando estão, é bom que estejam mesmo a sério. Não é? Na relação com o pai, as crianças produzem mais uma substância chamada oxitocina na brincadeira. Portanto, o trabalho dos pais é brincar com os filhos, não é? De forma simples, atirá-los ao ar e coisas dessas, não é? Rebolar com eles, fingir que andam à luta, não é? Aquelas coisas. A função dos pais é brincar com os filhos. Na relação com a mãe, as crianças produzem mais oxitocina quando são abraçadas. Portanto, a função da mãe é mais ser refúgio. Não é? É aquela palavra que todos conhecemos, o colinho da mãe. Não é? O colinho. Essa é a função da mãe. Que a criança, quando tropeça, procura a mãe. Não é? E quando encontra a mãe, o cérebro, o organismo produz mais oxitocina. Portanto, pai e mãe têm funções diferentes e é bom, dito isto, que os pais tenham tempo para os filhos. Não é? Se não têm tempo, convém ajustar a vida para que tenham tempo. Não é? Para que tenham tempo para brincar, para que tenham tempo para estar lá com eles, para o que for preciso. Não é? E eu noto que isto às vezes é difícil nas famílias. Não é? Principalmente às vezes há famílias, o pai é imigrante na Suíça, ou o que seja, não é? Está ausente. Não é? É preciso equilibrar. Não é? O que é que eu quero mais? Se calhar ter financeiramente um bocadinho nível abaixo, mas estou presente na vida dos filhos. Ou então eu quero dar-lhes tudo e, portanto, vou trabalhar para um emprego que rende mais e não estou tão presente. Portanto, é preciso equilibrar as coisas. Não é? Quando as crianças crescem muito rápido. Não é? Portanto, há pais que veem o filho à nascença e depois só veem quando já tem 10 anos. Já perdeu uma data de coisas do crescimento do filho. Não é? É preciso ter cuidado com o tempo que temos disponível para os filhos. E isto, voltamos aqui à questão do impacto do divórcio, que falávamos há bocado. Não é? O pai é suposto estar a brincar, a mãe é suposto ser o refúgio. Não é? Quando o pai e a mãe, em vez de fazerem isso, andam à guerra um com o outro, ao ponto de se separarem, a criança nem brinca com o pai, nem encontra o refúgio, o coração fica despedaçado. Okay? Tem um impacto bastante forte na vida das crianças. Depois, outro tema que eu também toco aqui, tenho que lidar com ele nas circunstâncias em que estou. Deveria lidar com isto só com adolescentes, mas infelizmente não é assim. O primeiro contacto com a pornografia é por volta dos 8 anos de idade. Não é? É muito baixo, é uma idade incrivelmente baixa. Não é? Eu, com 8 anos de idade, brincava, jogava a bola, apanhadas, escondidas, etc. Não é? Com 8 anos de idade, as crianças hoje brincam com acesso a muita coisa para a qual não têm maturidade para dizer sim ou não. Não é? Portanto, há poucos anos, o primeiro contacto com a pornografia era bastante mais tarde. Hoje em dia é bastante baixo. Não é? Aos 8 anos, isto dizem os especialistas que lidam também com estas coisas, psicólogos, psiquiatras, etc. Não é? É uma idade muito baixa. Portanto, cuidado é função dos pais proteger os filhos contra os males. Não é? E isto é um mal. Começar a ver pornografia tão cedo causa curto-circuitos no cérebro. Não é? A criança vai crescer sem saber amar de forma cristã. Não é? Portanto, cuidado. E depois eu vejo também um outro erro mais ou menos comum, que é os pais, aqueles que até se preocupam e querem proteger os filhos, dizem não fazer isto, mas não dão uma alternativa. Não é? Portanto, não fazer isto porque está mal, ok, mas o que é que eu faço? O que é que há de bom para fazer? Não é? Voltamos à questão da brincadeira. Brinquem com os filhos, não é? Brinquem, eles querem isso e faz-lhes bem à saúde. Não é? E depois, eu não digo não à pornografia só porque sim, mas explico-lhes, o corpo é sagrado. Não é? A outra pessoa é um templo de Deus, respeita o corpo da outra pessoa, respeita a alma dela, não é? Respeita isso tudo. Ensiná-los não só que o mal é mau, mas que o bem é bem. Não é? E que aquilo que é bom é mesmo bom. É importante o contacto com o meio ambiente, não é? Ir à praia, ir à montanha,
correr, brincar na lama, sujar-se, ar livre, não é? Ar livre. Também lido com muitas famílias que os filhos passam muito tempo em casa fechados, não é? Para já porque saem cedo para a escola, passam o dia inteiro na escola, quando chegam a casa já é tarde, já não há muita coisa a fazer. É bom ter mais tempo para brincar, não é? E não delegar essas coisas noutros, não é? Eu também vejo um erro mais ou menos comum, pais que trabalham muito para ganhar muito dinheiro, para pagar alguém para tomar conta dos filhos. É preferível ganhar menos, mas ser tu a tomar conta dos filhos, não é? Os filhos são teus, não são da ama, não são... Não é? Os filhos são teus. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Terceira coisa, terceiro elemento que toca aos pais lidar com os filhos é a vida espiritual. Não é? E aqui é onde eu noto mais problemas. Okay? Exemplo concreto com que eu lido demasiadas vezes. Com 1 ano e meio de idade, a criança já tem quantas? 18 doses de vacinas. Com 1 ano e meio de idade, muitas crianças não estão batizadas. Por que raio é que os pais dão 18 doses de vacinas a um filho, mas não lhe dão o batismo? Não é? Não bate certo, não é? É mau. Eu vou dizer outra vez, é mau. Não há volta a dar, não há desculpa. Não é? 18 doses de vacina e 0 batismo não me convence. Não é? São pais pagãos, tecnicamente são pagãos. Mesmo que vão à missa, mesmo que sejam catequistas, escoteiros, tudo e mais alguma coisa, são pais pagãos. Na prática, não têm uma relação com Deus de tal forma intensa que queiram isso também para os filhos. Não é? Têm outra coisa qualquer. Andam a passear, não é? Mas o batismo é importante. O que é que diz a Igreja em relação ao batismo? Isso é um tema que eu vou tocar aqui. Código de Direito Canónico. A criança deve ser batizada nas primeiras semanas de vida. Não diz nos primeiros meses, não diz nos primeiros anos, diz nas primeiras semanas. Portanto, não é suposto passar das 4, 5, 6 semanas. Não é suposto passar. Okay? O Código de Direito Canónico tem aqui uma frase bem forte que diz: logo depois do nascimento, ou mesmo antes de nascer, dirijam-se ao pároco a fim de pedirem o sacramento para o filho e serem devidamente preparados para eles. O que é que acontece? Primeiro a criança nasce, depois leva uma data de vacinas, depois leva isto, depois isto e mais aquilo, não é? E agora vamos pensar no restaurante para o dia do batismo e vamos marcar com os padrinhos, porque um está num sítio, outro está no outro, e portanto tem que encaixar o calendário deles todos. Depois chegamos ao pé do padre e dizemos: queremos batizar neste dia, não é? Como se o padre não tivesse mais compromissos. Não é? Não é assim, não é suposto ser assim. Não é? A criança, logo depois do nascimento, ou mesmo antes, começar a preparar o batismo. Antigamente era mais ou menos habitual a mãe da criança nem sequer ir ao batismo, porque ainda estava a recuperar do parto, mas é de tal forma importante o batismo que a criança era logo levada para ser batizada. Não é? Pelo pai, pelos padrinhos, quem fosse. Não é? E às vezes a mãe não assistia. Não é? Mas se pensarmos num problema de saúde física, não é? Se o bebê nascer com problemas, vai para o bloco operatório, ou o que seja, a mãe não está à espera de recuperar do parto para mandar o filho para o bloco operatório. Não é? Precisa de ajuda logo. Não é? Portanto, não se vai adiar estas coisas importantes. Sem o batismo, a criança não é filha de Deus. Ponto final. Okay? Vou explicar esta frase porque pode gerar algum conflito. Já me vieram perguntar: Sr. Padre, mas o Papa Francisco diz que somos todos filhos de Deus. Não é? Então, há aqui mais 2 conceitos de filosofia importantes para distinguir aqui a coisa. Vou tentar explicar sem ser muito confuso. É o conceito de potência e de ato. Todos somos potencialmente filhos de Deus. Todos podemos vir a ser filhos de Deus. Alguns são factualmente filhos de Deus. São atualmente filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus pelo batismo e perdemos essa filiação com um pecado mortal, por exemplo. Okay? Portanto, podemos voltar a ser filhos de Deus? Podemos. E é bom que voltemos a ser. Mas é preciso estar batizado e em estado de graça. Okay? Portanto, a criança sem o batismo não é filha de Deus. E isso é privá-la da maior riqueza que ela pode ter. Ok? Pois há aqui mais uns temas que eu não vou abordar muito. Eu vou só tocar um que às vezes gera algum conflito, que é: fui ter com o padre e ele recusou-se a batizar o meu filho. Okay?
A criança, para ser batizada, é necessário o consentimento dos pais e é preciso que haja fundada esperança de que será educada na religião católica. Se não houver fundada esperança, o padre tem, não é o direito, é o dever de negar o batismo à criança. Não é? Se eu sei que aquela criança não vai ser educada na fé, eles querem o batismo só para o espetáculo, só para o copo d'água, o que seja, eu tenho a obrigação de dizer não. Não há. Não é? Tem que haver fundada a esperança de que será educada na religião católica. Como é que normalmente se vê que é ou que não é? Pela vida que os pais levam. Não é? Antigamente, pais que não fossem casados pela igreja, os filhos não eram batizados. Porquê? Então, se os próprios pais já não estão a viver de acordo com a fé cristã, não há fundada esperança. Okay? Cuidado. Não é? Isto depois tem algumas nuances que eu não vou estar aqui a aprofundar, mas é para dizer os padres não são más pessoas quando negam o batismo a algumas crianças. Não é? Então, eles sabem o que estão a fazer, a maior parte. Okay? Outro tema que eu vou abordar, que é das maiores dores de cabeça que os padres têm em relação ao batismo, são os padrinhos. É uma chatice de todo o tamanho. Não é? O padre da minha paróquia é mau, não é? Nem sonham as chatices com que os padres têm que lidar. O que é um padrinho? O que é uma madrinha? O padrinho é aquele que exerce paternidade sem ser pai em sentido estrito. E a madrinha é aquela que exerce maternidade sem ser mãe em sentido estrito. Okay? Qual é a função dos padrinhos? Em poucas palavras, isto está tirado do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1255. O objetivo é assistir o afilhado, infante ou adulto, pode ser criança ou pode ser adulto, no percurso de vida cristã. Ponto final. Okay? A função do padrinho e da madrinha não é ser um amigalhaço do pai ou da mãe, não é dar uma prendinha no dia de anos, não é dar isto ou aquilo, ou um presente ou o que seja. Eu costumo dizer meio a brincar, que é para os padrinhos perceberem, a função do padrinho e da madrinha é darem umas lambadas bem dadas ao afilhado quando ele não vai à missa ao domingo. Okay? É garantir que a criança seja educada na fé cristã, ajudá-la no percurso de vida cristã, principalmente quando essa assistência não é exercida pelos pais por morte ou por negligência. As duas opções. Okay? Às vezes o pai morre. Quando o pai morre, o padrinho tem que entrar em ação. Ou quando a mãe morre, a madrinha tem que entrar em ação. Se imaginar um jogo de futebol, estão os jogadores no campo e estão os suplentes no banco. Não é? Quando um jogador se lesiona ou está cansado, substituição. Não é? Os padrinhos têm que entrar em ação. Normalmente, o mais comum é a segunda parte. Não é tanto a questão da morte, mas é mais a questão da negligência dos pais. Muitos pais depois desleixam-se um bocadinho na educação cristã dos filhos. Aquela questão que vimos há pouco, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, normalmente é a parte da graça que vai falhando. E então os padrinhos também têm autorização para dar umas lambadas aos pais das crianças. Okay? Estão autorizadas. O crescimento na graça continua. Não é só uma questão de batismo, é uma questão de, isto no tema da infância ainda, primeira confissão. Okay? A criança vai estar melhor disposta para a confissão quanto melhor for a ajuda dos pais. Né? Às vezes o pároco já tem alguma familiaridade com as crianças, outras vezes não tem. Né? E a criança, como se vai confessar pela primeira vez, pode estar um bocadinho nervosa. É função dos pais gerir um bocadinho os nervos da criança, não é? Ajudá-los. Vai correr bem, não é? Incentivá-los, vai correr bem. A confissão tem uma coisa engraçada, é que só se sai a ganhar. Eu vou lá, confesso os meus pecados e sou perdoado. Não é? Só se sai a ganhar. Não é? É bom que essa mensagem passe para os filhos também. Sem quebrar sigilo de confissão, que não posso fazer, como é óbvio, mas vou dar assim algumas achegas. As crianças normalmente é o grupo de pessoas que melhor se confessa. As crianças chegam à confissão e fiz isto. Ponto. Acabou. Não arranjam desculpas. Né? Fiz isto, está. Okay? E, tendencialmente, com o avançar da idade, é ao contrário. O número de desculpas vai sempre aumentando e o número de pecados de que eu me acuso vai sempre diminuindo. Já me aconteceu ter pessoas que se vêm confessar e ao fim de 20 minutos eu mando-as embora sem absolvição. Porquê? Porque durante 20 minutos não confessaram um único pecado. Né? E se não confessaram, eu não posso perdoar, não posso dar absolvição. Né? Normalmente acontece com idosos,
Mas, sei lá, vêm-se confessar e começam a descrever as doenças todas que têm. Dói-me o joelho, dói-me as costas, dói-me... Quando terminam de dizer as doenças que têm, passam para as doenças do cônjuge. Não é? O meu marido, a minha mulher tem isto e um AVC. Não, ok? Se não confessam pecados, eu não posso dar absolvição. Não é? E já me aconteceu mandar, olha, vai para casa, vai pensar melhor, o que é que lhe pesa na consciência, algumas ofensas que tenha cometido a Deus, e depois então vem-se confessar. Não é? Não vamos estar a perder tempo com isto. Há pessoas que vêm-se confessar um bocadinho para desabafar e para não têm mais com quem falar. E por isso eu também entendo esta questão. Não é? Acontece tendencialmente mais com os idosos. Como disse, as crianças são quem se confessa melhor. Okay? É bom ter presente as palavras de Jesus. Aqueles que são como as crianças, deles é feito o reino dos céus. Não é? Portanto, quando vierem à confissão, peço perdão a Deus por isto. Ponto final. Okay? Se o padre precisar de perguntar alguma coisa sobre as circunstâncias do pecado, ele pergunta. Okay? Não vale a pena estar a contar a história desde Dom Afonso Henriques para dizer que... Não vale a pena. Não é? Eu não posso absolver Dom Afonso Henriques das coisas que ele fez. Era um santo, diz aqui o padre Fernando António. Ok? Não vale a pena. Portanto, ajudar as crianças para a primeira confissão, para se prepararem para a primeira comunhão também. Ok? Normalmente, aqui o principal problema que eu vejo da minha experiência com a primeira comunhão é que é vista um bocadinho como prémio. Não é? Andei na catequese primeiro ano, segundo, terceiro ano, tenho direito à primeira comunhão. Não tenho, ok? A comunhão não vem com a quantidade de anos que eu andei na catequese. Não é? E eu vejo em muitas paróquias, já chegou ao terceiro ano, está pronto. Não sei. Fez o terceiro ano de catequese, faz a primeira comunhão. Não é suposto ser assim, ok? Há uma série de requisitos que os padres é suposto saberem e é suposto o padre que vai dar a primeira comunhão à criança examinar a criança. Não é? Portanto, o padre tem a obrigação de fazer uma série de perguntas, de ver se a criança está preparada e, se não estiver, vamos adiar, ok? Isto é um tema bastante delicado, esta questão, porque se a criança vai para a catequese já a achar que depois, no fim do ano, vai ter o prémio da primeira comunhão, ter que lhe dizer que não é uma grande chatice, ok? Um dos melhores exemplos que eu conheço disto é, estamos aqui em Fátima, o Marto. A Lúcia, Francisco e Jacinto. O Francisco Marto chegou ao dia do exame para a primeira comunhão. O pároco viu que ele não estava pronto e negou-lhe a primeira comunhão. Não é? E diz a irmã Lúcia, nas memórias que escreve, que ele chorou amargamente atrás de um muro o dia todo. Não é? Portanto, é bom não criar expectativas de vais receber isto, este prémio ou aquele. Não é? Não é garantido. Não é? E os padres têm que garantir que são respeitados os sacramentos, a sacralidade dos sacramentos também. Ok? Eu termino esta parte da infância com uma citação de Pio XI, de um documento chamado Casti Connubii, em latim, que diz numa frase, uma palavra, uma ideia que eu gostava que todos os pais estivessem bem presentes. Portanto, voltando a esta citação da Escritura, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, crescendo em direção aqui. Não é? E explica o Papa Pio XI, os pais cristãos compreenderão que estão vocacionados principalmente a educar concidadãos dos santos e familiares de Deus. A educação é sempre com o objetivo de ser santos. Okay? E isto já ajuda a esclarecer algumas dúvidas. Será que fiz bem na vida do meu filho ou não fiz? Okay. A pergunta responde-se desta maneira. Será que isto o aproximou de Deus ou o afastou de Deus? Okay? Aproximou-o da santidade ou afastou-o da santidade? Okay? A principal vocação dos pais é educar santos e familiares de Deus. Okay? Esta expressão vem de uma carta de São Paulo aos Efésios. Portanto, Pio XI está a citar a Sagrada Escritura. E, portanto, temos estes três elementos, sabedoria, estatura e graça. Quando falha a parte da graça, lamento informar, os pais falharam redondamente. Não educaram santos. Alimentaram o corpo, até podem ter dado uma outra experiência boa, psicologicamente, mas não criaram um santo. E, portanto, falharam na sua missão. Quando, sem culpa própria, as outras partes falham, às vezes acontece, e acontecia mais antigamente, os pais não terem de comer para dar aos filhos. Não é? Nas aldeias onde eu estou,
A geração mais velha, quase todos passaram por isto. Chegava a hora de jantar e não havia comida na mesa. Não é? E trabalhavam de sol a sol a cultivar os campos. Não é? E por isso, às vezes, falha sem culpa própria, mas a educação espiritual estava garantida. Não é? Eu noto nessa geração mais velha, ainda se conserva muito daquilo que era o cristianismo radical de antigamente. Não é? O respeito pelo sagrado, a doutrina. Não é? Tenho pessoas velhinhas que sabem a doutrina toda, de ponta a ponta, levam uma vida de oração que mete inveja a muitos padres. Não é? Portanto, os pais deles educaram santos, não é? Educaram-nos para um bom caminho de santidade. E quando falha a parte da estatura e da sabedoria, a parte psicológica e física, mas não a parte da graça, há um exemplo que eu gosto de pensar, que é um senhor que todos conhecem, Karol Wojtyla, é? São João Paulo II. São João Paulo II passou fome na Polónia daquela época. São João Paulo II passou guerras. São João Paulo II perdeu a mãe aos 8 anos, perdeu o irmão aos 12 anos, perdeu o pai aos 21 anos. Mais dificuldades do que isto é um bocado difícil, não é? E é santo, um grande, grande santo. O que é que mais marcou a vida dele neste caminho de santidade? O próprio testemunho dele. Ele diz, o que mais me marcou na vida, na relação com os meus pais, foi ver o meu pai de joelhos a rezar. Não foi todos os ralhetes, todas as lições, tudo isto, foi vê-lo de joelhos a rezar. Foi o que mais o marcou na relação com o pai. E por isso, nesta orientação para o céu, por isso se diz que a família é uma igreja doméstica, não é? Porque o que é que acontece na família? Da mesma forma que na paróquia o pároco guia os paroquianos para o céu, na família os pais guiam os filhos para o céu. Por isso, tecnicamente, é uma igreja doméstica. Okay? E não é uma má comparação. Faz todo o sentido. Portanto, sabedoria, estatura e graça. 3 elementos da educação dos pais para com os filhos. Passando da infância para a juventude, temos um episódio curioso na Sagrada Escritura. Voltamos à Sagrada Família. Eles vão a Jerusalém, quando o menino tem 12 anos, e o menino perde-se. É o 4º mistério gozoso, a perda e o encontro de Jesus no templo. E eu gosto de olhar para este episódio porque vejo, com todo o respeito a Nossa Senhora e São José, vejo 2 pais um bocadinho desnaturados. Não é? Quer dizer, perder um filho em Jerusalém, caramba, não é? A mãe pensa, o miúdo está com o pai, está para lá. O pai pensa, o miúdo está com a mãe, portanto, nem... Passado um dia inteiro de viagem é que se dão conta, onde é que anda o miúdo? Não é? E vão à procura dele a Jerusalém. E chegam e encontram-no, portanto, já fizeram a asneira, entre aspas, como é óbvio. Encontram-no e, em vez de o abraçarem e dar uns beijinhos, filho, por que nos fizeste isto? Não é? Puxão de orelhas, não é? A culpa é tua, não é? Por que nos fizeste isto? Não é? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Esta passagem é boa porque em pouquinhas palavras vemos muito daquilo que são as dificuldades de todas as famílias. A palavra-chave aqui é aflição. Não é? Todos os pais se afligem com os filhos, por vários motivos. Aqui foi porque perderam um filho, não é? Mas há outras aflições. Há pais que sofrem interiormente e em silêncio. Como é que eu vou pôr comida na mesa? Não é? Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou prover à minha família? Não é? As mães, como é que eu vou cuidar dos filhos? Não é? Será que me exaltei demais? Será que estiquei um bocado a corda nos castigos? Não é? A aflição, Maria e José também se afligiam com estas coisas. E Jesus respondeu-lhes, uma coisa que se ensina às crianças a não fazer, não respondas ao pai, não é? Jesus respondeu-lhes, porque é que me procuravam? Quer dizer, todo este episódio é uma maluqueira, não é? Os pais que perdem os filhos, encontram-no, puxam-lhe as orelhas, o filho que responde, e o filho que responde, mas porque é que me procuravam? Não é? Como se não tivessem a obrigação de o fazer, não é? Não sabiam que eu tinha de estar em casa de meu pai? Ponto de interrogação. Aqui há um detalhe importante, que é os pais na terra não são mais importantes que o pai do céu. Okay? Isto é uma coisa que às vezes custa um bocadinho a interiorizar, porque, como é óbvio, os filhos estão 24 horas por dia na vida dos pais, e os pais nos filhos. É bom pensar, há um pai do céu, não é? Que conta mais do que eu. Não é? Primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. O primeiro mandamento em relação aos pais já vem mais cá para baixo. Não é? Honrar pai e mãe. Já vem, na hierarquia está abaixo. Okay? Mas há um pai do céu e o pai do céu é mais importante. Isto
e aqui entramos num outro tema um bocadinho delicado, não é? Por vontade de Deus, a vida do meu filho, em vez de durar 100 anos, durou 10 anos, não é? E morreu por alguma doença ou o que seja. Custa, não é? Não vamos esconder a verdade, custa, dói a um pai perder um filho, como é óbvio, não é? E o Pai do céu, se foi a vontade dele, no meio da minha dor, glória a Deus. Não é? Isto é uma coisa difícil de fazer. Foi uma coisa que Nossa Senhora teve que fazer no momento da paixão de Cristo. Não é? A vontade do Pai era a crucifixão do Filho aos 33 anos. Não é? Ela, de certeza que não queria. O Filho também não queria. Não é? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas é a vontade do Pai. Não é? Às vezes a vontade do Pai do céu é difícil de aceitar. Okay? E, portanto, também não vamos estar aqui a mascarar com palavras bonitas. Quem sofre com estas coisas é compreensível. Okay? Não vamos estar a dizer, não, mas não devias ter essa atitude. É compreensível, dói. Não é? Doeu a Jesus, doeu a Maria, doeu a José, dói. Okay? Mas, no fim de contas, não se faça a minha vontade, mas a tua. Okay? É preciso, e isto às vezes é preciso uma certa cura interior, não é? Aceitar a vontade de Deus. As pessoas ficam revoltadas contra Deus, compreende-se até certo ponto. E é preciso todo um processo de conversão e de cura. Okay? Como disse, Nossa Senhora também passou por isto. Não é? Também teve que sepultar um filho. E depois, não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai, e o Evangelho continua a dizer, mas eles não compreenderam o que lhes tinha dito. Não é? Esta história de os pais às vezes não compreendem os filhos não compreendem os pais, é muito antiga, muito antiga. Na Sagrada Família, os pais não compreendiam o filho. Okay? Portanto, não há aqui grande ciência, não é? Na história das famílias. É comum acontecer cada geração não compreender a geração que está acima e não compreender a geração que está abaixo. Acontece com alguns temas. Não é? Eu sou do tempo em que jogávamos à bola, como disse, à apanhada e às escondidas. Não é? Hoje as crianças andam com telemóveis. Há uma experiência engraçada que é pôr nas mãos de uma criança um telemóvel com botões, não é? Como havia até há bem pouco tempo. E as crianças põem-se a mexer no ecrã, não tocam nos botões. Não é? Quer dizer, as coisas andam a uma velocidade que às vezes tornam difícil cada geração compreender a outra. Portanto, também é bom, porquê? Porque às vezes no diálogo com os filhos, principalmente os adolescentes, os filhos não compreendem tudo dos pais e os pais não compreendem tudo dos filhos. É preciso, na conversa, deixar sempre um ponto de interrogação. Não é? Será que sou eu que não estou a compreender? Não é? E é mais difícil o filho adolescente ter esta atitude, mas os pais que são maduros, ou é suposto serem maduros, muitos infelizmente não são, é suposto serem maduros, não há desculpa. Não é? Quer dizer, um pai que não tem esta capacidade de pôr o ponto de interrogação é mais grave do que o filho adolescente não pôr o ponto de interrogação. Portanto, os pais têm que ser um bocadinho saco de boxe, né? Têm que estar dispostos a aguentar mais do que os filhos. Ok? Pronto. Um dos temas que às vezes custa aos pais compreenderem é a questão da vocação dos filhos. Não é? É uma pergunta que se faz aos jovens: o que é que queres ser quando fores grande? Às crianças. Da minha experiência, eu às vezes também faço estas perguntas: qual é o teu sonho? Não é? Noto nesta geração agora de jovens que muitos deles não sonham. E isso é um problema. Não é suposto acontecer. O que é que queres ser quando fores grande? Não sei. Não sei. Então qual é o teu sonho? Não sei. Não sei. Alguma coisa falhou, não é? Não brilha nada na vida daqueles jovens que eles queiram, anseiam por aquilo. Não é? No caso das crianças é a situação típica. Não é? O que é ser quando for a gente? Quer ser bombeiro, polícia, isto e aquilo, médico, veterinário, enfermeiro, blá, blá, blá. A certa altura deixam de ver as coisas. Não é? Parece que perderam uma visão a longo prazo. Não é? É suposto os pais apaixonarem a vida dos filhos. Não é? Que a vida dos pais seja de tal forma apaixonante que os filhos olham e vejam: quero ser qualquer coisa na vida. Até pode ser uma coisa parva, não é? Quer ser astronauta, ou quer ser isto ou aquilo. Não é? Com todo o respeito aos astronautas, não tem nada de mal. Não é? Mas que sonhem, que pelo menos sonhem. Enquanto sonham, têm os olhos no alto, estão a pensar mais longe. Deus pode fazer com os sonhos dos homens coisas incríveis. São José, a vida dele era guiada através de sonhos. Não é? São José adormeceu e foi então que lhe foi comunicado em sonhos que Maria estava grávida do Espírito Santo, etc. Não é? Existem muitas personagens do Antigo Testamento que era através de sonhos. Não é? Sonhos quando estão a dormir. Sonhar acordado também não é assim tão mau, não é? Mas é bom sonhar, é bom viver apaixonadamente pela vida.
como disse, a vocação é um tema que às vezes gera algum conflito. Os pais não compreendem os sonhos dos filhos quando têm sonhos. E no caso das vocações, Deus é criativo. Não é? E, portanto, isto às vezes, mais uma vez, pode causar algum conflito. Não é? A vocação ao matrimónio, ao sacerdócio, vida consagrada contemplativa, ativa, leigos consagrados, celibatários, etc. Deus faz coisas incríveis. A criatividade de Deus é inimaginável. E por isso pode ser difícil compreender. Exemplos concretos. Normalmente, quando surge um santo na Igreja que vai fundar uma nova instituição, a Igreja tem dificuldade em compreender isso. Não é? E por isso há todo um processo de escrutínio, mas o que é que vai na cabeça deste maluco? Não é? Os sonhos de Deus realizados através da humanidade são difíceis de compreender às vezes. E leva anos e anos, e às vezes os institutos demoram muito tempo até serem aprovados. Está-se a tentar compreender aquilo que é um sonho de Deus. Eu vou focar mais a parte do matrimónio, para falar das famílias. Tem uma primeira fase que é o namoro. Como eu disse há bocadinho, as causas mais comuns de divórcio são a infidelidade, falta de respeito, stress financeiro, etc. Antes disto tudo, houve um mau namoro. Portanto, os jovens tendencialmente não sabem namorar. Okay? Para que é que serve o namoro? Serve para preparar o matrimónio. Se eu namoro e a minha decisão é vou namorar, mas não quero casar, não namores. Não é? Porque não é para isso que funciona. Já está errado, não é? O ponto de partida já está errado. Okay? O namoro é para preparar o matrimónio. Serve, em poucas palavras, para conhecer a alma da pessoa e não o corpo da pessoa. Okay? É para eu saber se esta pessoa vai correr bem para toda a vida, ou tem potencial para correr bem, depois às vezes há surpresas, ou não tem potencial. Não é? Como eu disse, tenho mais experiência a ajudar a fazer processos de nulidade matrimonial do que processos de casamento. E, portanto, vou lidando com as coisas que correm mal já no tempo do namoro. Para escrever o primeiro documento com que se introduz a causa, chamado libelo de nulidade, da introdução da causa de nulidade, é preciso ir à vida da pessoa desde o início. Portanto, vai-se ver quando era criança, que educação cristã é que teve, como é que era a família, os pais, etc. Quando é que conheceu o cônjuge, etc. E há sempre problemas no namoro. Okay? Algumas dicas para namorar. Rezar antes e depois do namoro. Né? Eu conto pelos dedos de uma mão, se calhar, o número de jovens que conheço que fazem isto, que rezam com as namoradas, os namorados. Né? Eu costumo dizer-lhes aos miúdos, né, se vocês chegam ao dia do casamento e nunca rezaram o terço com a namorada, com o namorado, não estão prontos. Okay? Não estão prontos. Se nunca rezaram juntos, cuidado. Né? É estar a brincar com o fogo. Segundo, namorar apenas em lugar visível, para evitar que haja ocasiões de pecar. Não é? Se toda a gente me está a ver, eu já vou ter mais cuidado com as coisas que faço. Não é? Isto é compreensível. Não é? Para quem já foi confessar aqui, pelo menos comigo, a porta fica sempre aberta. Não é? Para quê? Não há possibilidade de haver problemas. Não é? Pode entrar alguém a qualquer momento. Não é? É bom que os outros nos possam ver. Não é? Não está a acontecer nada de mal. Não é? Evitar, ou então namorar apenas em lugar visível. O namoro é para conhecer a alma da pessoa, como já disse, principalmente a capacidade de perdoar e de ser perdoado. É uma questão de pouco tempo até no casamento ser preciso perdoar um ao outro. Não é? Penso que isto não é novidade para ninguém, mas é preciso que eu, quando falho, peça desculpa e a outra pessoa seja capaz de me perdoar. É preciso que a outra pessoa, quando falha, me peça desculpa e eu seja capaz de perdoar. Okay? Se não há a possibilidade de perdão, é uma questão de poucas semanas até estourar. Okay? E, como disse há pouco, 2024, 65% de taxa de divórcio. No tempo do namoro é preciso abordar a questão de ter filhos. Não é? Se chegam ao dia do casamento e nunca falaram disto, não estão prontos para casar. Okay? Não estão prontos. Queres ter filhos? Não queres ter filhos? Quantos é que queres ter? Pouquinhos, muitos, ou o que seja. Não é? Como é que estamos nesta questão? É preciso falar destas coisas. O namoro é para isso. Que educação é que vamos dar aos filhos? Escola pública, colégio privado, isto podem parecer questões ridículas, mas são as tais questões que depois geram conflitos e atritos que se podiam evitar. Não é? Se a minha namorada, gosto muito dela, mas ela me diz, não quero ter filhos, lamento. Vai à tua vida. Não é? Não quero, não vou casar contigo. Lamento. Não é?
Portanto, estas questões é preciso falar. Gestão financeira, não é? Falávamos há pouco do stress financeiro. Como é que vai ser? Temos uma conta bancária em conjunto ou cada um tem a sua? Como é que é? Como é que vamos gerir a casa? Não é? Às vezes, há famílias que decidem. O marido vai trabalhar para sustentar a casa, a mãe fica em casa a cuidar dos filhos, que dá imenso trabalho, é uma coisa que não é valorizada. Falar destas coisas. E depois não há uma solução para todos. Não é? Há muitas soluções possíveis. Não é? E principalmente tendo em conta a personalidade das pessoas. Não é? Há casais que são mais extrovertidos, há outros que são mais encolhidos. Não é? Falar destas coisas antes do casamento. Falar da educação cristã. Quando o homem e a mulher se casam, se uma das partes não é católica, ou se não é sequer batizada, tem que assinar um papel a dizer: eu concordo que os filhos sejam educados na fé cristã. Senão, não há casamento. Não é? Isto faz parte do processo de casamento da Igreja. Não é? Portanto, a educação cristã tem que ser falada. Não é? Vamos educar os filhos, queremos batizá-los quando? Voltamos à tal questão. Nas primeiras semanas ou quando houver vaga disponível no restaurante? Não é? Quando é que vamos batizar as crianças? Tudo isto tem que ser falado. Portanto, o namoro é bom que dê algum tempo. E falar a sério. Não é? Entre marido e mulher não há segredos e, portanto, é preciso começar a preparar este campo, esta estrada. Eu vou dizer outra vez os 5 principais motivos de divórcio. Infidelidade. Né? Eu já lidei com processos de nulidade. Antes de se casarem, o homem já andava metido com outras mulheres. Quer dizer, por que raio é que se foram casar? É óbvio que ia correr mal. Né? Ao fim de 2 anos de casamento, já estourou. Né? Já está cada um para o seu lado. Pura infidelidade. Né? Falta de respeito. Né? Se a pessoa já demonstra no namoro falta de respeito, para que é que se vão casar? Né? Uma das coisas que acontece é o namorado, normalmente é o rapaz, não consegue respeitar o corpo da namorada. Alto. Se não é capaz de respeitar o corpo agora, há muita coisa que não vai respeitar depois no casamento. Problemas de relacionamento com a família do cônjuge. Faz parte do namoro conhecer os futuros sogros. Né? E já vi casos bastante complicados. Não é? Às vezes a mãe de um ou a mãe do outro, ou o pai, são autênticas víboras e destroem casamentos onde o marido e a mulher até gostam muito um do outro, não é? Mas metem-se na vida deles, metem-se onde não devem. Eu digo de forma simples e um bocadinho crua. Portanto, os pais, os sogros, não têm direito a decidir na casa do marido e da mulher. Ponto final. Não é? Os avós não têm direito a decidir a educação dos netos. Ponto final. É marido e mulher. Não é? Isso também vem explícito na Bíblia. Deixa pai e mãe para se unir à sua esposa e os dois serão uma só carne. Okay? Também não vamos cair no extremo oposto de faltar ao 4º mandamento, honrar pai e mãe é para toda a vida. Eu tenho que ajudar os meus pais na velhice também. Não é? Mas isso é diferente de eles andarem a meter na vida do casal. Okay? Portanto, problemas de relacionamento com a família do cônjuge. Cuidado. Não é? Antes de casarem, já teve que ter havido uma conversa séria com os pais dele e com os pais dela. Okay? E pôr as coisas na mesa. Olha, na nossa casa vamos mandar nós. Ponto final. Não gosto. Ponto final. Não, quer dizer, não há possibilidade de haver outra opção. Não é? Stress financeiro, eu já falei disso. Problema de relacionamento com os filhos, eu noto às vezes alguma insegurança nos pais, não é? Têm medo, não é? É natural que tenham medo, os filhos não nascem com livro de instruções, não é? Agora vamos fazer isto, agora vamos fazer aquilo, não é? Há muita gente que estudou o desenvolvimento das crianças, podemos pedir ajuda, não é? Aos médicos pediatras, aos psicólogos, podemos pedir ajuda aos avós também, como é que foi, não é? Da tua experiência, não é? Mas pronto, sem medo, não é? Educar é um risco, mas pronto. Já vou falar um bocadinho mais quando passarmos à parte do matrimónio. Em relação ao namoro, uma última questão que já vimos há pouco. O meu namoro está-me a aproximar de Deus ou está-me a afastar de Deus? Se estiver a afastar de Deus, cuidado. Não é? Vai correr mal. Depois de namorar, fazer um exame de consciência. Não é? É bom. Correu bem ou não correu bem? Abusei ou não abusei? Fui para lá do que devia ou não fui? Okay? Um exame de consciência. Vou ler aqui algumas frases sobre a juventude, portanto isto é mais para os adolescentes, esta parte do namoro e assim da vocação, a ver se alguém se identifica com isto. A nossa juventude é mal educada, gozam com autoridade e não respeitam os idosos.
As crianças são uns tiranos, não se levantam quando alguém entra numa sala, respondem mal aos pais, numa palavra são maus. Não é? Quem é que mais ou menos se identifica com isto? Ou já ouvi falar disto? Não é? Os miúdos na sala de aula não respeitam os professores. Não é? Outra frase. Não há esperança para o futuro do nosso país se os jovens de hoje tomarem o poder amanhã, porque esta juventude é insuportável. Não é? Que futuro é que vai ter o nosso país com estes jovens? A nossa sociedade chegou a um estado crítico. A juventude já não dá ouvidos aos pais. Não sei se soa familiar. E depois isto continua. Né? Os jovens são rudes e preguiçosos. Não são como as gerações anteriores. Né? Os mais velhos é que eram. Os jovens de hoje não conseguirão manter a nossa cultura. Isto mais ou menos soa familiar ou não? Mais palavra, menos palavra, sim. A primeira citação, a nossa juventude é mal educada e goza com a autoridade. Sócrates, 340 a.C. Segunda citação. Não há esperança para o futuro do país. Esta geração, a juventude é insuportável. Hesíodo, 720 a.C. Terceira citação. A nossa sociedade chegou a um estado crítico. A juventude já não dá ouvidos aos pais. Isto foi dito por um sacerdote do Antigo Egito, 2000 anos antes de Cristo. Quarta citação. Os jovens são rudes e preguiçosos. Não são como as gerações anteriores. Está inscrito num vaso da antiga Babilónia, 3000 anos antes de Cristo. Esta ideia de os jovens não darem ouvidos é muito antiga, é um fenómeno antropológico. Portanto, se acontece nas vossas vidas, não é para estarem tranquilos, convém continuar a trabalhar as coisas, mas já muita gente passou por isto, ao longo de muitos milénios. Okay? Isto, às vezes, eu também noto em algumas famílias que acham que estão sozinhos, que os problemas que acontecem ali só acontecem ali. Isto vem de há milénios, ok? Portanto, alguma tranquilidade, não é? Alguma serenidade. A educação sempre foi difícil. Ponto de exclamação. Aqui não é ponto final, ponto de exclamação. Não é? Aqui não há grandes... Como disse, os filhos não nascem com livro de instruções, portanto, às vezes pode ser difícil, mas a educação, resumindo em pouco, para além daquela frase que eu já disse da Sagrada Escritura, o menino Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, a educação é essencialmente uma questão de exemplo. Não é tanto uma questão de falar, ralhetes, raspanetes, castigo. É uma questão de exemplo. Eu há bocado já falei do Papa João Paulo II. O melhor, aquilo que mais o marcou na relação com o pai foi vê-lo de joelhos. Não foi ouvi-lo, não foi vê-lo de joelhos. Não é? Uma criança olha para um pai de joelhos e pensa, o meu pai que é omnipotente, é assim que as crianças olham para os pais, que raio é que existe que ele dobra os joelhos, não é? O que é que se está a passar aqui, não é? E aí é que chega a ideia, existe um Deus Pai, não é? Existe alguém mais importante do que o meu Pai, não é? Mas a educação é uma questão de exemplo. Gaudium et Spes 48, Concílio Vaticano II. Os filhos, bem como todos os que vivem no círculo familiar, encontrarão mais facilmente o caminho da perfeição humana, da salvação e da santidade, quando os pais os precedem com o exemplo e a oração familiar. Está dito, ok? E vou recordar aquela frase de Pio XI, os pais cristãos estão vocacionados principalmente para educar concidadãos dos santos e familiares de Deus. Portanto, é educar para ser santos, principalmente com o exemplo, ok? Não há grandes segredos e não há fórmulas fáceis, dá trabalho, dá imenso trabalho. Não é? As crianças trepam as paredes, gritam à meia-noite, gritam durante o dia, gritam. Não é? É chato, não é? Faz parte da vocação, faz parte do namoro perceber que vai ser difícil, ok? Eu noto às vezes nos casamentos, e agora passo para a parte do matrimónio, já para a vida adulta, às vezes estou a celebrar, não, quem celebra o casamento é o noivo e a noiva, não é o padre assiste ao casamento, é diferente. Mas estou a assistir a casamentos e falo das coisas do casamento e às vezes há assim uns risinhos de quem vê-se claramente não está preparado. Não é? Então, o primeiro fim, no Código de Direito Canónico atual, a coisa não há uma distinção, vem tudo na mesma frase, e por isso eu fui ver ao Antigo, em que há uma distinção. O fim primeiro do matrimónio é a procriação, ter filhos, e a educação da prole. O principal objetivo do casamento é ter filhos. Ponto final, ok? E educá-los, não é só tê-los, como é óbvio.
tê-los e educá-los. O casamento não existe principalmente para o marido e para a mulher, existe principalmente para os filhos. Eu assisti a uma conferência de um psicólogo, portanto, que nem vem da parte da teologia, vem da parte da psicologia, e ele dizia de analisar crianças e famílias e adultos, ele dizia, os pais estão lá para os filhos, não estão tanto um para o outro. Também estão um para o outro, mas estão principalmente para os filhos. Até podem não se dar incrivelmente bem, mas é bom que estejam unidos por causa dos filhos. Não é? Voltamos àquela questão do início. Não é? A criança que vem ter comigo, Senhor Padre, tentei matar-me. Não é? Porquê? Porque os meus pais se separaram. Os pais, as crianças percebem muito rapidamente que os pais não são perfeitos, ok? Portanto, também é bom ter isso presente. O que não compreendem é porque é que já não estão juntos, porque é que já não vivem juntos, porque é que vão para casas diferentes. Alguns casos com que eu lidei, aquilo começou a rasgar o coração dos miúdos, quando começaram a ver o pai dorme na cama, a mãe dorme no sofá, ou a mãe dorme na cama e o pai no sofá. Já se nota, ainda que não seja uma separação total, já se nota ali a corda a ser esticada. Não é? Cuidado. Os filhos veem tudo. E absorvem tudo. O fim segundo do matrimónio é o bem dos cônjuges. Não é? E então depois é que estão lá um para o outro. A ajuda mútua. E é bonito olhar para os exemplos dos santos, e há santos extraordinários. Pronto, não vou estar aqui agora a elencar. Mas voltamos àquela história, por isso o homem deixa a casa do pai e da mãe para se unir com a sua mulher e ficam a ser um só corpo, ou tornam-se uma só carne, é a mesma expressão, mas é uma unidade, ok? E os filhos percebem quando essa unidade se está a romper ou quando já se rompeu completamente, ok? Portanto, que contrasta com as tais causas de divórcio, se a unidade ou então a dificuldade de relações, etc., faltas de respeito. Jesus respondeu, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, Jesus respondeu, Moisés permitiu-vos deixar as vossas mulheres por saber que vocês têm um coração duro. Mas, no princípio, não era assim. O divórcio não é a vontade de Deus. Ponto final. Okay? Não há volta a dar. O divórcio não é a vontade de Deus. Eu fui analisar um bocadinho a questão do divórcio mais a fundo, já falei das estatísticas, o ano passado a taxa foi de 65%, na altura do Covid houve um ano que a taxa foi 90%. Depois é preciso analisar as estatísticas e os números, que às vezes têm algumas rasteiras, mas é demasiado alta. Eu acho que ninguém se casa com o objetivo de depois se divorciar. Quer dizer, eu acho que ninguém gosta de ter problemas. Não é? Ninguém casa a pensar, vou causar problemas e vamos separar. Não é? Eu acho que ninguém tem gosto nisso e por isso teríamos de ter gosto em baixar as estatísticas. Não é? E fui ver a questão do divórcio, isto envolve política, que eu vou tentar não entrar muito. A separação da união entre o homem e a mulher, da dimensão divina, portanto, quando entendemos a união do homem e da mulher, mas com Deus de lado, e a dimensão divina só vem através do sacramento do matrimónio, do sacramento. Quando separamos as duas coisas, isso é o que permite o divórcio. Portanto, o divórcio desenvolve-se principalmente por afastar Deus da sociedade, das leis dos Estados, da vida das pessoas. Não é? O matrimónio, tal como Deus o instituiu, é uma relação a três. Eu costumo dizer isto nas homilias dos matrimónios. Relação a três. O homem, a mulher que dão a mão e a mão de Deus que vai segurar tudo. E vai segurar com força, se deixarem. Dá para nos separarmos de Deus sem separar do cônjuge? É difícil. Dá para nos separarmos do cônjuge sem separar de Deus? A relação é a três. Okay? Homem, mulher e Deus. É a graça de Deus. No rito do sacramento, antigamente, não vou entrar por aí, mas quando separamos a dimensão divina, é daí que nasce o divórcio. Okay? Quando Deus é posto de lado na ideologia que rege a sociedade, consequentemente surge o divórcio. Okay? Vou ler algumas leis antigas. Um projeto de lei apresentado aqui em Portugal em 1883. A questão do divórcio já é um bocadinho antiga, tem cerca de 3 séculos, vem do tempo da Revolução Francesa. Aqui em Portugal, a certa altura, um tal Luís António Gonçalves de Freitas apresenta um projeto de lei e no discurso diz: a honra e a pureza dos casamentos dimana sempre da liberdade que houve em dissolvê-los. É dizer, o casamento só vale se o pudermos destruir. Isto é a mentalidade de quem fez as nossas leis. Não é?
A honra e a pureza dos casamentos dimana sempre da liberdade que houve em dissolvê-los. Quer dizer, é tudo pernas para o ar. Onde é que está Deus aqui? Não está. Não está. Acabou, foi posto de lado. Durante o discurso faz várias referências à França, onde se tinha dado a Revolução Francesa, exaltando as consequências da Revolução Francesa, que foi uma revolução que também atacou bastante a Deus e a Igreja. Revolução Francesa, 1789 a 99, portanto estamos aí nessa época. Projeto de lei de Duarte, Gustavo, Roboredo, Sampaio e Melo, no ano de 1900. Portanto estamos quase no fim da monarquia em Portugal. O mútuo consenso, só decorridos 6 meses depois de apresentado o pedido em juízo e depois de tentativa conciliatória com Conselho de Família e Juiz, sem resultado, é que poderá permitir o divórcio. Portanto, aqui em Portugal, nas leis, o que é que se fez? É permitido o divórcio, mas vai haver 6 meses em que ainda vamos tentar resolver a coisa. Não é? E se não der, então é que se divorcia. Portanto, vale o que vale, não é? E se Deus não tiver, podem fazer as leis que quiserem, que não vai funcionar. 1917 soa a aparições de Fátima, não é? A revolução é naquilo, eu vou simplesmente chamar Rússia, não é? Depois há outros termos técnicos, revolução comunista, bolchevique, etc. Em 1917 o divórcio torna-se um processo civil, portanto acaba a possibilidade destas coisas de processos de nulidade através dos tribunais da Igreja. Torna-se um processo civil, bastando a vontade de uma das partes para haver divórcio. Portanto, uma das primeiras coisas que se fez quando se espalhou o comunismo foi divórcio. Ponto, não é? E agora pensamos nas palavras de Nossa Senhora. Não é? A Rússia espalhará os seus erros. Não é? Quais são os erros da Rússia? Aqui está um exemplo, o divórcio. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 1917. O divórcio em Portugal é facilitado, muito facilitado, já era permitido antes, mas depois passou a ser muito fácil. A partir de 1975, eu volto a dizer, não vou entrar em questões políticas, mas é a nova Constituição que se escreveu em 1975 permitiu isto de forma bastante mais simples. Para haver divórcio é preciso haver uma questão que é a separação de bens e pessoas. Portanto, tem que decidir a casa onde vivemos vai para quem? Vai para ti ou para mim, não é? O valor da pensão dos alimentos, quanto é que cada um vai contribuir para a alimentação dos filhos. Não é? A lista de bens que pertencem ao casal e o seu valor. Não, isto é meu, aquilo é teu, etc. Tal. E como exercer as responsabilidades parentais sobre os filhos. Não é? Fica uma semana comigo, uma semana contigo, aos fins de semana é alternado. Tal. Enquanto isto, as crianças estão a pensar em cortar os pulsos. Meter uma criança no meio de um processo deste é uma violência obscena. Obscena. Não é? O processo de divórcio por mútuo consentimento sem partilha de bens, isto tem que ser dito, custa, eu fui ver os preços, não é? Custa um processo de divórcio por mútuo consentimento sem partilha de bens custa 280 euros. A este valor acresce outros, por exemplo, custos com a consulta às bases de dados e registro, burocracia, não é? Nada de novo. Estamos aqui à volta dos 300 euros por um divórcio. E agora, eu tive que lidar com esta questão, estou a tratar de um processo de obras, mas isto também está na internet. O custo de licenciamento de uma obra para a construção de uma casa de habitação varia com a complexidade do projeto e as taxas municipais, etc. Anda entre os 1.000 e os 2.500 euros. E agora pensamos, a autorização para construir uma casa custa quase 3 vezes mais do que a autorização, entre aspas, para o divórcio. Em que país é que vivemos? Quer dizer, não faz sentido. Deveria ser mais fácil constituir família do que destruí-la. Não é? Não faz. Quer dizer, passamos de 300 euros de um divórcio para 1.000 euros de uma licença de habitação. Nem sequer é a construção da casa. Licença de habitação. Quer dizer, não faz sentido. Não é? E voltamos àquela questão que eu falei como causa de divórcio. Stress financeiro. É difícil. Não é? É difícil constituir família, sustentar família. É difícil. Não é? Conheço várias famílias, pai e mãe com salário mínimo, vão mantendo a cabeça assim, o nariz já está na água, a boca já está por baixo. Não é? É difícil. Não é? E não é suposto acontecer. Era suposto a sociedade ajudar, o Estado ajudar. Vou evitar comentários políticos, porque não é a minha área. Não é? Mas stress financeiro é uma das causas do divórcio.
E digo estas coisas que é para não haver ilusões de que, isto também eu falo na preparação para os casamentos, não é? É bom não haver ilusões que vai ser difícil. Não é? Casamentos de sonho é nos livros, nos contos de fadas. Não é? Vai ser difícil. E depois é bom também toda a gente ter em conta isto, porque não sou só eu que estou a passar dificuldades, a outra família também está, a outra também está. Não é? E por isso é bom estes encontros em que se vê mais famílias, é bom os grupos de oração onde estão mais famílias, é bom grupos de famílias, existem associações de famílias, no fundo para se ajudarem uns aos outros. É bom ter presente, não estou sozinho nisto. Não é? É bom não haver ilusões de que em Portugal a ideologia que impera não é a favor das famílias, apesar de, na Constituição Portuguesa, existe um artigo só sobre a família, o 67, e existem leis que dão alguns benefícios às famílias, etc. Mas na prática não está bem. Não é? Há muita coisa que era preciso mudar. Uma vez fui a uma marcha pela vida destas que se organiza pelo aborto e essas coisas contra o aborto, lá em Roma, e uma das pessoas que foi falar ao microfone era o embaixador da Hungria junto da Santa Sé. Okay? Um pai de família, não sei, 4 ou 5 filhos, ou o que era. Era o embaixador da Hungria junto do Vaticano, junto do Estado do Vaticano. E ele foi falar de coisas simples, mais de política, como é óbvio. Eles adotaram uma série de medidas a favor da família, reduziram os impostos aqui, melhoraram umas coisas ali, coisas simples. Não proibiram o divórcio nem o aborto, mas facilitaram a vida às famílias. Estatísticas oficiais, a taxa de divórcio caiu 35%, não é? Só por facilitarem. Não é? A taxa o número de abortos caiu 50%. Caramba, não é? Não é difícil. Não é? Quer dizer, e insisto, eles não proibiram o divórcio nem o aborto, simplesmente facilitaram a vida às famílias. Não é? Portanto, isto dá que pensar. Só um parênteses, estamos em anos de eleições. Olhem para os manifestos políticos, para o que é que os partidos vão trazer de novo ou não, e tentar fazer uma boa escolha. Okay? E, portanto, acabamos com esta parte do matrimónio e da vida adulta. Volto a falar como é que se resolve os problemas que levam ao divórcio. A infidelidade, pois é fidelidade, não há volta a dar. Não é? É ser fiel, falta de respeito, temos que mudar pelo respeito. Os marido e mulher também têm de pedir desculpa um ao outro, bom dia, obrigado, etc. Coisas simples que ensinamos aos filhos também tem que haver entre esposos. Elogiarem-se um ao outro, não é? Olha, hoje a comida está boa, não é? Hoje, e mesmo que não esteja, vale a pena uma mentirinha piedosa, entre aspas. A comida está boa, não é? Obrigado por lavares a roupa todos os dias. Não é? Obrigado por estenderes a roupa todos os dias. Não é? Obrigado por... Não é? Ok? Tudo isto entra no respeito entre cônjuges. Eu noto em muitas famílias, e às vezes famílias que até frequentam a igreja, falta a graça de Deus. Jesus crescia em estatura, em sabedoria. A graça às vezes fica um bocadinho de lado. Muita gente falta aos sacramentos por razões mundanas. Não é? Faltei à missa porque houve jogo de futebol. Faltei à missa porque isto, porque aquilo. Não é? Ou seja, prefiro ir ao jogo de futebol do que receber a graça de Deus. Taxa de divórcio de 65%. Não há segredos, não é? Está aí tudo, para quem quiser ver. Vou terminar com uma frase que é uma carta escrita pela irmã Lúcia, que viu a Nossa Senhora aqui em Fátima, a um cardeal que já faleceu, o cardeal Cafarra. Diz a irmã Lúcia, portanto, o cardeal escreveu-lhe a pedir orações, etc. E a irmã Lúcia era daquelas pessoas que recebia muitas cartas, normalmente não conseguia responder a tudo. Portanto, o cardeal teve o bom senso de, eu vou só pedir orações e pronto. E contentar-se com isso. E a irmã Lúcia responde, com uma carta até um bocadinho mais ampla do que aquilo que se estava à espera. E a certa altura diz, o confronto final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre a família e sobre o matrimónio. Não é? O demónio está a atacar, está aí para atacar. Não é? Voltamos àquela questão. Não fui à missa porque fui ao jogo de futebol. O demónio agradece. Não é? O demónio vai atacar. Não é? Agradece. Obrigado. Não é? Estás do meu lado agora. Não estás do lado de Deus. Não é? E futebol e tantas outras coisas. Não é? Agora estás do meu lado. O demónio vai atacar e vai atacar com força, porque é o confronto final.
E, portanto, nós ou estamos com força e convictos do lado de Deus, ou então taxa de divórcio de 65%, 70%, 80%, ou o que for. Não é? Portanto, voltamos sempre ao mesmo. Vou dar aqui algumas referências que podem ajudar, sem me alongar mais. Papa João Paulo II desenvolveu aquilo que é chamada teologia do corpo, portanto, ensinar as coisas sobre o corpo. Um testemunho ali há pouco, o Arnaldo perguntava se me podia apresentar como exorcista. Não sou exorcista, ok? Eu vou dando uma ajuda, que é diferente. Mas nos casos de possessão demoníaca, uma das coisas que acontece é, quando um dos cônjuges tem estes problemas, o casal não consegue ter relações conjugais. Não é? Aquilo é sagrado, não é? Dá glória a Deus. É bom ensinar os filhos e os adolescentes que o ato conjugal dentro do casamento dá glória a Deus. É uma coisa boa, ok? Portanto, teologia do corpo de Papa João Paulo II vai muito nesse sentido, desenvolve isto muito. De tal maneira que, quando a pessoa está sob o domínio do demónio, não conseguem ter relações. É curioso. Depois, ensinar coisas sobre a castidade. Eu vou muito rapidamente. Existem 4 virtudes cardeais, chamadas cardeais: prudência, justiça, temperança e... se falta-me uma... e não é a castidade? Fortaleza. Fortaleza, justiça, temperança e... falta-me uma. A temperança no fundo, são famílias de virtudes. A temperança é a família das virtudes que regulam ou moderam a atração ao prazer, seja ele qual for. O prazer da comida, o prazer da bebida, a relação conjugal dá prazer, as relações sexuais dão prazer. E, portanto, o que eu vou explicar é uma coisa simples que é bom explicar aos jovens. Não é? Um homem que não viva a virtude da temperança nas bebidas alcoólicas, não é? Sabe bem beber uma cerveja, está ok. Não é? Beber 50 cervejas de uma só vez, não é? Vai correr mal. Não é? Há pessoas viciadas em álcool. Não é? O que é que acontece com o vício contrário ao da temperança, a intemperança aplicada ao álcool? Qualquer porcaria de vinho serve, vamos dizer de forma simples. Não é? Uma pessoa viciada em álcool não sabe distinguir um bom vinho do mau vinho. O que quer é álcool. Álcool. Não consegue beber Eu venho lá da Diocese de Lamego, temos o vinho do Porto. Não é? Um cálice de vinho do Porto de 40 anos, cuidado. Não é? Uma pessoa viciada em álcool não sabe saborear um vinho do Porto de 40 anos. Não é? A intemperança aplicada à comida, não é? O que é que se vende? A gula, um bocado da gula. O que a pessoa quer é muito açúcar, muita gordura. Engordar. Não é? Uma pessoa que vive a temperança aplicada à comida sabe saborear um bom alimento. Não é? Nesses restaurantes dos chefes, dos grandes chefes, eles usam imensos ingredientes e com pequenas nuances, pequenos detalhes. Não é? Uma pessoa que vive de gula não consegue distinguir, não sabe saborear um bom alimento. Não é? Que anda à procura de gordura e açúcar. E isto aplicado a questões sexuais, como é? A pessoa que não vive a temperança em questões sexuais, a virtude da castidade, não consegue tirar sequer o máximo de prazer que aquilo pode dar. Não é? É curioso pensar nisto. Viver a castidade vai-te trazer ainda mais prazer. É uma coisa curiosa. Não é? E por isso, uma pessoa viciada em pornografia, o que é que está à procura? Mais imagens, mais porcaria. Não é? Uma pessoa viciada em masturbação, mais porcaria. Não é? Como aqueles que estão viciados em álcool procuram qualquer porcaria de vinho, aqueles viciados em gula procuram qualquer porcaria de comida. Quem tem problemas contra a castidade procura qualquer porcaria que lhe venha à frente. Por isso, vale a pena viver a castidade. Normalmente, a temperança é vista como uma questão de não posso beber mais do que isto, não posso fazer, não posso... Não. Vamos pensar de outra maneira. A temperança vai-me fazer saborear muito melhor a vida. Muito melhor a vida. Não é? E nota-se a diferença quando homem e mulher chegaram ao casamento tendo levado uma vida de castidade bem vivida para trás. Não é? Hoje em dia, lá está, também não é muito, já não começa a ser muito como de forma simples. Não é? Quando chegam ao casamento, normalmente já tiveram relações, não é? Ou já viveram juntos, ou isto ou aquilo. Não é? Já perderam toda uma riqueza que podiam ter. Não é? Portanto, vale a pena viver a castidade não como uma proibição, estás proibido de fazer aquilo, mas como aquilo que me vai levar a viver ainda melhor a vida matrimonial. Okay? Teologia do corpo, Papa João Paulo II também. Por último, deixo aqui um nome, não sei se o vídeo for para o YouTube até dá para pôr uma legenda,
um indivíduo italiano, que é professor, foi professor durante muitos anos, pai de 4 filhos, se não estou em erro, toda a vida dedicada à educação, à questão da educação, família, etc. Católico, fervoroso, chamado Franco Nembrini. Franco Nembrini. Tem muitos vídeos no YouTube, para quem perceber o italiano, às vezes tem legendas também. E tem muita graça ver aquele homem a falar e dá lições com a experiência de ter sido pai, de casar, etc. Não é só um padre que vem aqui, um parco da aldeia que vem aqui dizer umas coisas. Mas recomendo vivamente Franco Nembrini.